Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para a sua vida. Depois eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. Eu quero que você esteja conosco nesse propósito de oração, em nome de Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, está escrita lá no livro de Êxodo, capítulo 16, no versículo 11. Êxodo 16, a partir, meus irmãos, do versículo 11. Mas já começa, meus irmãos, aqui o texto, começando do versículo 1 mesmo. Veja bem, Deus é um Deus provedor, e Ele quer que nós, meus irmãos, venhamos viver debaixo da sua provisão, isso mesmo, da sua dependência. Quando Deus liberta o seu povo do Egito, conhecido como os hebreus, os israelitas, o povo que Deus tinha uma promessa com eles, que por meio deles veio o Messias, Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, vemos aqui nesta passagem, onde eles passaram 40 anos no deserto, e foi, meus irmãos, justamente uma preparação de Deus para este povo. Uma preparação. Isso mesmo, uma preparação. A Bíblia diz, meus irmãos, que o justo, Abacuque, Hebreus, diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Este povo, meus irmãos, era o povo e era a nação escolhida de Deus. O que Deus queria era que este povo vivesse pela fé, dependesse totalmente dele. Que coisa maravilhosa. Deus, Ele chama você para que nós possamos viver na dependência dele. O que é o viver na dependência de Deus? É eu, meus irmãos, estar 100% crendo no Senhor. Se eu sirvo a Deus e a minha fé está 100% no Senhor, não há, meus irmãos, aflições, medo, ansiedade, isso mesmo, desespero, porque eu sei que Deus ele está cuidando de tudo na minha vida. Eu sei que Deus ele está provendo. E muitas vezes Deus permite desertos, aflições, muitas vezes escassez na nossa vida, para que nós possamos aprender a depender de Deus, do Senhor, a depender do Senhor. Isso não é uma punição de Deus, isso é uma forma de nos colocar na dependência dele. O justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É eu, meus irmãos, saber que Deus ele está provendo, está cuidando, está me ajudando. Isso, que a minha vida, a minha saúde, a minha família, as minhas finanças, os meus caminhos dependem de Deus. Não é da minha capacidade, não é do meu esforço, embora eu tenha que fazer a minha parte, mas, meus irmãos, é eu entender que tudo depende de Deus. Temos vivido hoje pessoas que têm confiado mais no seu braço, na sua capacidade, na sua sabedoria, do que, meus irmãos, confiado em Deus. Isso mesmo. E o que acontece? Aí vem as frustrações, vem, meus irmãos, as lutas, os problemas, entra em situações que não pode resolver. Isso mesmo. Porque o homem não consegue, meus irmãos, resolver isso mesmo e acrescentar nada na sua vida, a não ser, meus irmãos, Deus, o Senhor, que pode fazer todas as coisas.
E uma das primeiras provas que Deus coloca para este povo é no alimento. É no alimento. Como assim, pastor? No alimento. Deus, meus irmãos, põe o maná, o alimento diário para este povo. Todo dia, Deus, o Senhor, fazia com que caísse o maná. É uma espécie de pão, né? Como uma geada que caía dos céus. Olhe bem, dos céus caía este pão, como uma geada, e forrava a terra. Mas aquele alimento, embora fosse em grande abundância, não podia guardar para o outro dia. Se guardasse, apodrecia, ficava cheio de bicho, isso mesmo, apodrecia, não podia. Eles comiam aquele dia, e no próximo dia iria vir outro alimento. Por que isso? Para que o povo pudesse aprender a viver na dependência de Deus, a confiar no Senhor, isso mesmo. No primeiro dia que o Senhor falou que iria vir manar pão dos céus, muitos daquele povo encheram as suas vasilhas, né, desconfiando, né? Vamos guardar, né? Vamos guardar para amanhã, isso mesmo. Porque amanhã ninguém sabe, na mente deles. E ali, meus irmãos, o Senhor se entristece, né? Moisés fica revoltado com aquele povo. Né? Por quê? Porque no outro dia estavam, meus irmãos, apodrecido. Isso mesmo, aquele maná que eles tinham desobedecido à voz de Deus. Lembrando, meus irmãos, que viver na dependência de Deus não é eu ser imprudente, não é eu, meus irmãos, achar que eu vou desperdiçar, que eu vou ter que gastar tudo hoje. Não é nisso que eu estou me referindo. Embora devemos agir com prudência, seja nas nossas finanças, na nossa saúde, cuidando, zelando da nossa saúde, mas mesmo com a nossa prudência, isso não pode ser a nossa confiança, isso mesmo. Achar, meus irmãos, que a minha sabedoria, que a força do meu braço, que a minha capacidade, isso mesmo, que vai resolver o meu problema, que vai me salvar, que vai me livrar, que não é isso que vai resolver o problema da sua vida, mas é a nossa confiança, a nossa obediência, é a gente estar rendido à voz, rendido ao Senhor. E nós só estamos com a fé pronta, preparada, quando nós aprendemos a viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus. Eu pergunto para você, você tem vivido e crido na dependência de Deus? Isso mesmo. Você tem crido que Deus é o provedor, que o Senhor é aquele que cura, que restaura, que livra, que guarda? Isso mesmo. Se você assim tem crido, assim, meus irmãos, você vai receber de Deus a provisão, o cuidado e o zelo dele sobre a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá no versículo 16, né? Vamos lá para o versículo 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um, conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais e os outros menos. Isso mesmo. E diz, porém medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto o que podia comer. E disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Por que Moisés disse, ninguém deixe dele para o amanhã? Quando caiu
o maná, o pão, era para cada um colher ali, meus irmãos, para comer naquele dia. Isso mesmo. Segundo a quantidade da sua casa, o número de pessoas ali da sua casa, da sua família. E segundo a ordem de Deus, né, que deu a Moisés, não deixe para amanhã. Isso mesmo. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, né? Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, porém, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Deus, meus irmãos, fazia com que todos os dias o Senhor caísse dos céus o maná, o alimento para esse povo. Isso, milhares de pessoas, de pessoas que se encontravam aqui no deserto, que era para esse povo, meus irmãos, aprender a viver na dependência de Deus. E o Senhor, meus irmãos, Ele quer que nós venhamos viver na sua dependência, em obediência à sua voz, à sua palavra. Isso mesmo. Quando o homem, meus irmãos, prioriza, isso mesmo, a sua sabedoria, a sua virtude, a sua capacidade, o seu trabalho, tudo mais do que, meus irmãos, a sua confiança em Deus, isso já se torna-se idolatria. Isso mesmo. Tudo que o homem, meus irmãos, põe o coração mais do que a sua confiança em Deus, já se torna-se, meus irmãos, idolatria. O Senhor, Ele quer que nós venhamos estar rendidos, crendo e confiando. Isso mesmo. Acordou hoje? Confie que a provisão, o cuidado, o livramento, irá vir de Deus. Isso mesmo. Vai dormir? Confie que o livramento, o cuidado, o zelo, vai vir de Deus. E para isso, meus irmãos, é a gente entregar a nossa vida, crer, acreditar. E até, meus irmãos, em alguns momentos difíceis na nossa vida, Deus, Ele está nos provando. Isso mesmo. E Deus vai permitir muitas vezes momentos, desertos na nossa vida, que é para nos provar, saber onde está o nosso coração, saber, meus irmãos, se nós estaremos ou estamos de fato confiando na sua provisão, no seu cuidado, no seu zelo. Isso mesmo. Pois entregue a sua vida, entregue o seu coração e deixe que a provisão irá vir de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu quero orar agora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. Amém? Tá? Quero pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, nos acompanhe aqui diariamente, tá? Eu quero orar por você, quero que você também ore por mim, pelo nosso ministério, e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração, meu Pai, agora, neste momento. Ó Deus Santo, Eterno, maravilhoso, aqui nos rendemos diante de Ti, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, o Deus provedor. Ó meu Pai, toca agora nesta vida, nesta casa, nesta família, onde muitas vezes pessoas estão ansiosas, preocupadas, enfrentando crises, problemas, desertos, muitas vezes, Senhor, aflições, angústia. O inimigo, Senhor, quer botar o desespero, a falta de fé, a incredulidade. Na verdade, a carne do homem, isso mesmo, muitas vezes está cedido a esses sentimentos, mas que agora, Senhor, possamos
despertar, crer, acreditar, e saber que Tu és um Deus santo, provedor, zeloso, que cuida, que cura, que liberta, que provê. Pois toca agora nesta casa, Senhor, nesta família. Provê, Senhor, o socorro, Pai. Provê, Senhor, o socorro, a provisão para o lar, para as finanças. Oh, meu Pai, toca agora nesta casa, curando, libertando, removendo a dor, Senhor. Removendo, Senhor, o cansaço, o inchaço, a enfermidade. Removendo, meu Pai, todo o mal. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Entra agora curando, libertando, operando maravilhas, Senhor. Que pessoas sejam curadas, libertas. Oh Deus Santo, eterno, maravilhoso. Toca, meu Pai, agora nesta casa, nesta vida. Remova, meu Deus, todo o mal, Senhor. Abre portas, cura, liberta. Dá vida a esta pessoa. Oh Deus, Pai Santo, nos dá graças, como o Senhor provia, era o provedor para este povo. Seja o provedor, seja a cura, seja a saúde, seja o livramento. Vai adiante dos nossos caminhos. Meu Deus, logo por esta pessoa, por esta família agora, Pai. Eu entrego em Tuas mãos, Pai, todos os caminhos dela, como também todos os nossos caminhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho, o Teu Cordeiro, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Que Deus te abençoe. Aleluia.